Pessoal, esse vídeo aqui de hoje é mais para esclarecer uma dúvida que chega muito para mim. E é uma dúvida que ela é muito comum, porque como a gente está aprendendo a reinterpretar a realidade, né, a entender o real significado da nossa vida, a gente vem deparando com algumas informações que, claro, geram algumas dúvidas na nossa cabeça. Então, recentemente eu recebi o mesmo questionamento, mais uma vez, de uma outra seguidora aqui do canal, mas é um questionamento que constantemente aparece para mim. Então, eu resolvi gravar em vídeo uma forma da gente entender isso, essa confusão que muitos passam, para que as coisas comecem a fazer mais sentido, porque uma coisa que eu aprendi é que nesse caminhar de esclarecimento e de expansão de consciência, a gente não pode ficar com dúvidas pelo caminho, e que às vezes não é nem dúvida, mas às vezes má interpretações de certos elementos, porque a gente está construindo toda uma nova forma de pensar, nós estamos remodulando a nossa consciência. O trabalho aqui desse canal não é um trabalho simples. O que nós estamos fazendo juntos aqui, sobre a orientação desses seres que falam através da minha pessoa, desde o começo desse canal, é justamente isso, é nos orientar a reformularmos a nossa consciência. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aprendendo a construir um eu certo, com elementos verdadeiros. Então, o que nós vamos esclarecer nesse vídeo hoje? Muitos, principalmente o pessoal aí que estuda o SEM, um curso em milagres, que, assim como eu, adoro os livros do Gary Renner, vocês sabem que todos os livros dele estão disponíveis em audiobook aqui no canal. Um deles, o mais conhecido, é O Desaparecimento do Universo, que é um material que coloca para nós a ilusão dessa realidade, dessa vida que nós chamamos de realidade, né? Desse planeta Terra, como nós entendemos ele. Então, o que coloca para nós? O que esse conhecimento coloca para nós? Que tudo isso daqui é uma ilusão. E aí vem a dúvida que o pessoal tem, que chega muito isso para mim: Fê, se tudo isso daqui é uma ilusão, e eu estou vendo que tudo isso daqui é uma ilusão, eu estou perdendo a motivação para criar algo aqui. E, gente, isso é muito comum. Eu mesma passei por esse processo de, pô, se tudo isso daqui é uma ilusão, então eu vou lutar para quê nisso? Né? Eu vou querer construir o quê? A própria Seiichi Noye fala sobre o mundo da ilusão, sobre o mundo fenomênico. Vamos lá. Segundo a Seiichi Noye, o que é o mundo fenomênico, esse mundo físico da terceira dimensão? É esse mundo da projeção que a gente aprende num curso em milagres. Nós aprendemos num curso em milagres que a gente não está criando nada real aqui. Nós estamos projetando ilusões. Por quê? Por que isso? Porque nós colocamos véus ilusórios no nosso eu. Vamos lá, vou tentar aqui colocar de uma forma mais fácil. Existe o todo, né? Que seria Deus. Vocês sabem que para mim Deus, a palavra já ficou fraca, então eu prefiro usar como eles usam comigo quando nas canalizações, nas minhas meditações, o termo todo ou tudo que é. Geralmente eles colocam muito tudo que é ou o grande universo primordial. Isso é uma linguagem que a gente vê, eu via muito isso no próprio material da Hélio Couto, mas eu comecei a ver que em canalização eles realmente se referem a isso. Na própria canalização do livro, o Eu Multidimensional, eles se referem ao tudo que é. O próprio Sete, nos livros dele, ele coloca também Deus como sendo tudo o que é. E aí o universo primordial. Tá? Existe esse Deus, que é esse oceano de energia. E ele cria com o seu amor, porque a única energia que existe é a vida, e a vida é o amor. De novo, não o amor como nós reconhecemos aqui como humanos, um amor que ele é sempre expansão e sempre vontade de criar cada vez mais. Essa energia cria, a partir de si,
seres individualizados, que na verdade não são seres físicos, são consciências, são energias individualizadas a partir de si mesmo, para que essas energias também criem. Por que essas energias também vão criar? Porque elas também são feitas à imagem e semelhança desse Deus. Elas são feitas desse componente, desse universo primordial. Então tem o todo que cria mini todos dele mesmo, para que essas individualizações dele também venham a criar. E assim, consequentemente. Bom, chegou-se o momento, que não é assunto para esse vídeo, porque é um assunto que a gente está aqui, por exemplo, num curso em milagres, esse curso que nós estamos fazendo no Clube de Membros. Nós vamos ficar quase 2 anos estudando o tema. Então, em dado momento, existiu a ideia da separação. E aí isso envolve várias camadas, envolve várias dimensões, envolve vários outros tipos de consciência muito bem desenvolvidas que querem manter esse estado de separação, mas enfim, não é assunto para esse vídeo. Vamos virar aqui para nós. Nesse estado de separação, o que nós, esses eus individualizados desse grande todo, o que nós fizemos? Para interpretar, para criar uma realidade que seja separada desse universo, porque quando Deus se individualiza, essas individualidades dele, esses eus que vêm dele, não vai viver em um outro lugar fora dele. Não, vive nele, cria nele, porque só existe uma energia. Esse universo primordial que a gente fala, que eu falo muito nos vídeos, é essa energia. Um grande oceano, porque fica mais fácil para a gente usar elementos nossos para a gente entender. Então, um grande oceano. Todas essas individualizações de Deus vivem nesse grande oceano. Bom, para criar uma ideia de estar em um estado separado, mesmo estando dentro desse grande universo, o que nós precisamos fazer? A gente precisa colocar camadas em nós, sobre nós, que distorcem a nossa realidade. Então, nós distorcemos a ideia da unificação, criando a ideia ilusória do estado separado. E aí, nós começamos a criar universos inteiros, mundos inteiros, planetas inteiros, que vivem sobre essa base da ideia ilusória da separação. Vamos facilitar mais ainda o nosso conhecimento, tá? O nosso entendimento, perdão. Então, esse estado separado, como eu falei, existem em várias camadas, em várias dimensões, mas vamos focar na nossa realidade para a gente entender. Depois que a gente entender quem realmente nós somos, o que é isso aqui, aí a gente abrange para um outro nível de entendimento. Vocês podem reparar, eu nunca falei com vocês sobre como é viver do outro lado, o que são os seres do outro lado, como que é. Por quê? Porque eu entendo que, primeiro, a gente precisa ter muito bem enraizado a nossa realidade. Aí depois a gente vai buscar o que acontece por aí no universo. Porque senão, gente, fica tudo muito confuso. E eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho uma vida de 40 e poucos anos, dedicada a estudar tudo isso. Então eu já vi várias versões. Então o que eu entendi? E o que eles também me orientam? Fernanda, primeiro entenda e ajude as pessoas a entenderem quem elas são. O que é tudo isso daqui? Depois vocês buscam, depois a gente conta para vocês o que acontece no pós. Ou o que acontece por aí também, como eu falei, com essas consciências que querem manter o status quo disso daqui, né? Então vamos focar em nós. A gente criou um espaço para viver dentro dessa ideia ilusória de separação. Então, vamos lá, criamos o planeta Terra. Nesse planeta Terra, que está no todo, foi colocada várias camadas que interpretam de uma forma errônea a realidade como ela é. Nós falamos já em alguns vídeos. Então, nós pegamos as ideias verdadeiras e criamos o oposto delas. Por aí que nasceu também a dualidade, como a gente entende, né? A dualidade não é algo comum, não é algo que, não, é normal na evolução ter a dualidade, como eu já ouvi também em alguns livros, em algumas
filosofias que falam sobre isso. Não, a dualidade é a reinterpretação de elementos da verdade. É você criar um oposto que não existe, mas existe aonde? Nesse sistema dual, nesse sistema em que a base é a separação. Então, quando a gente fala que tudo isso daqui é uma grande ilusão, é porque a gente, dentro do todo, mesmo recebendo a energia vital do todo, porque ele nunca deixou de emanar energia vital para as suas criações, a gente interpreta essa energia de uma forma errada. E são tantas camadas de ilusão que a gente coloca dentro de nós, que a gente foi se perdendo cada vez mais da nossa verdade. Quando a gente se perde da nossa verdade, o que é real para nós? É esse mundo de ilusão. Então, eu abri mão da minha verdade para percorrer a ideia de estar separada do meu Criador, e nisso eu me coloquei em um mundo extremamente ilusório e estou vivendo a minha vida através de elementos ilusórios. O que são esses elementos ilusórios? São os elementos que a gente cria para manifestar a nossa realidade física. São as nossas crenças. As crenças que falam para nós que a gente tem que se defender, porque senão nós vamos ficar sem. A crença que fala para nós que a abundância, a prosperidade não é para todo mundo. A crença que fala que a gente vai envelhecer, que a gente vai ficar doente, que quando chega ao 40... você vai, né? Você vai numa consulta. Desculpa que eu não estou criticando ninguém. Aliás, não estou criticando ninguém. Mas estou só falando a realidade. Não estou criticando ninguém, oftalmo algum, de jeito nenhum. Mas você vai lá e eles perguntam, quantos anos você tem? Ah, você tem 30 e poucos. Ah, então daqui a pouco você já vai ter que usar o óculos para perto. Mas como assim? Você sabe se eu preciso ou não? Então, assim, existem certas regrinhas da nossa, né, que são impostas para nós. Ah, a mulher pós 40 anos já não vai mais engravidar. E existem inúmeros casos da mulherada engravidando até durante o período da menopausa. Enfim, quando a gente nos limita como seres co-criadores através de regrinhas autoimpostas. Porque se eu, como co-criadora, quero fazer algo que seja assim, por exemplo, né, o Seth, ele fala muito isso do livro dele. Vocês são livres para criar o que vocês quiserem criar. Vocês não têm limite de tempo, de idade, de nada. Claro que existem regras básicas, por exemplo, você não vai fazer nascer... Se eu nasci sem um braço, eu não vou conseguir fazer nascer um braço de novo, porque existe todo um contexto para isso, senão, imagina as pessoas que são muito densas na matéria, vendo alguém ter a gente não tem nível de consciência para expressar certas coisas, que pode ser que em outras realidades se expresse. Pode ser que em outras realidades eu posso mudar a minha cara, cada vez que eu acordo, eu mudo a cor do meu cabelo só com o meu pensamento? Pode ser. Mas para que isso aconteça, a gente precisa estar em um consciente coletivo muito mais expandido do que o que nós somos aqui, porque senão as pessoas surtam, né? Tem muita gente que não acredita nem em canalização, pessoal. Tem muita gente que duvida de vídeos como os nossos vídeos aqui do canal, porque não acredita que existam consciências superiores que se comunicam de uma forma tão facilitada para nós, né? É só a gente olhar um pouquinho mais para trás. As canalizações antes eram todas diferentes, né? A pessoa precisava de toda uma ritualística para que isso acontecesse. E não, eu mesmo no começo do trabalho tive essa resistência até entender que o processo é muito mais simples do que a gente imagina. Mas precisamos estar com a consciência expandida, precisamos ter conhecimento. Então, quando a gente fala que esse mundo aqui é uma ilusão, nós estamos falando que é uma ilusão por quê? Porque nós encobrimos a nossa verdade. Então, a gente passou a acreditar em crenças que vêm do estado separado. E aí, quando você passa a criar através de uma mentira, tudo que você vai criar é mentira. Mas isso não quer dizer que a nossa vida não é válida, que a nossa experiência não é válida. Muito pelo contrário. Nós temos que aqui, dentro deste plano de ilusão, buscar uma forma de percorrer um caminho de volta ao nosso estado original. Entender que tudo isso é uma ilusão serve para quê? Serve para que a gente pare de dramas emocionais, para que a gente pare de querer interpretar tudo.
Existe uma energia. O que é o querer interpretar tudo? É colocar o nosso ponto de vista sobre cada coisa que acontece. É colocar a nossa interpretação. O que é isso? É colocar o nosso julgamento. Então a gente tem que parar de alimentar elementos que enraizam a nossa permanência aqui. Porque, por exemplo, se eu, Fernanda, ficar apegada aos meus dramas pessoais, lá atrás eu passei algumas coisas que me deram mágoas. Se eu ficar justificando para mim que aquilo foi uma dor, que aquilo realmente me machucou, se eu não perdoar isso, se eu não soltar isso, eu estou me enraizando nesse sistema de ilusão. Ah, Fê, mas tudo bem, quando você aprende isso, o que muda? Porque a gente realmente perde a vontade de ficar aqui. Não é que a gente perde a vontade de ficar aqui, a gente perde a vontade de ficar aqui quando a gente não se liga na energia verdadeira da nossa essência. Porque a nossa essência é amor. E onde quer que estejamos, seja nesse planeta ou em outro, a gente, conectados a essa energia, a gente sente um prazer, um amor e uma gratidão pela vida que é inexplicável em palavras. Então, o que começa a acontecer com a gente nesse processo? A primeira coisa, a gente perde aquela ânsia de querer ter, né? De querer achar que a gente precisa ganhar tanto, ter o carro do ano, ter a roupa da moda, ou ter aquilo, para se colocar de igual para igual a pessoas que a gente fica vendo por aí e acha que é o máximo só porque tem uma aparência pomposa. Isso daí é uma das coisas que a gente já começa a perder. A gente fala, nossa, realmente isso daqui é uma ilusão. Que ilusão perder tempo buscando esses elementos. Outra coisa, a gente perde a vontade de querer ter a razão em tudo, porque a gente fala, gente, tá todo mundo perdidão aqui, por que eu vou ficar colocando mais uma ideia perdida acima de um outro que também tá perdido? Para quê? Eu só estou me enraizando nesse sistema ilusório. Por um outro lado, nasce com isso um respeito e um amor pela vida que você quer progredir, você quer criar cada vez mais para uma forma de ser um exemplo para ajudar as pessoas a também expandirem a sua consciência. Não é para todo mundo sair daqui querendo ser terapeuta espiritual, porque muitas dessas terapias também só te enrolam e só te colocam mais ainda nesse sistema de crença, porque às vezes você se cura sem precisar entrar em contato com emoções. O mundo da terapia espiritual, pessoal, é muito complexo. Não é o que todo mundo fala, você faz um cursinho aqui na internet e já sai pronta para lidar com o outro, porque não vai. Existe o consciente coletivo, que é o ego, que ele vai combater aqueles que estão querendo evoluir. Se você não está pronta, você vai colocar a mão na energia do outro, você vai tomar uma repreendida que vai te bagunçar, você vai achar que são coisas suas, e às vezes é o ego do outro que você tentou ajudar que está aí, ó, não chega perto aqui não, porque senão eu te passo uma rasteira. Acontece isso. Porque todas as energias que formam eus têm consciências próprias. Então, você tem que saber, né, até onde você pode ir. Então, tem tudo isso. Então, assim, o grande estado de motivação que você chega é quando você entende que você tem que ser o exemplo para que aquelas pessoas ao seu redor olhem para o que você fez e busquem por elas mesmas, mesmo que elas nem venham perguntar para você, mas busquem através do teu exemplo a evolução delas. E você começa o quê? Você começa a se sentir tão grato quando você entende quem você é, que cai crença de pecado, de não merecimento, de culpa, e aí você consegue se ver feliz aqui. E se ver motivado a ser cada vez mais feliz. Com isso vem juventude, por mais idade que a gente tenha, vem o estado de saúde, vem alegria, a alegria deixa a gente bonito, deixa a gente radiante, a nossa energia muda, a prosperidade começa a vir, a gente começa a ser feliz agora, do jeito que a vida tá, a gente parece que vira uma chave na gente, pessoal. Então, quando a gente fala isso daqui é uma ilusão, não é para a gente ficar desmotivado. É para a gente entender e reconhecer quais os elementos a gente tem que soltar, não querer mais defender esse estado ilusório. E trabalhando aqui, enquanto a gente tiver programado a nossa vitalidade para estar aqui viva nesse corpo físico, a gente vai se trabalhar para ser cada vez melhor, cada vez mais ligados ao nosso eu superior. Porque o nosso eu superior, ele está aqui. Hoje mesmo eu fiz uma meditação que eu tive um contato lindo com o meu eu superior e eu entendi que assim, pessoal, por mais que parece que a gente vai para certos ambientes para ajudar
a quebrar uma mente coletiva muito pesada, mas eu não tô sozinha, eu tô aqui, meu eu superior, é como se fosse assim, ó, ele tivesse aqui no controle do videogame e eu sou o bonequinho dele. A nossa ligação, ela é instantânea, ela é para sempre, ela é full time. E aí você vê que, meu Deus, o que eles me falaram hoje, né? O que ele me falou hoje, ou ela, porque ele se apresenta com a minha cara de hoje, né? E aí fala assim, Fernanda, não, é só se desconectar. Ensine as pessoas a se desconectarem com essa realidade aqui. Que aí vem aqui e a gente consegue tomar o controle e aí a gente coloca todo mundo no prumo. Já tem um tempo, toda vez que eu faço meditação, que eu me desligo, eu vejo, pessoal, a minha cabeça como se estivesse vazia. Há um tempo atrás, acho que semana passada, eu estava fazendo um exercício junto com a minha mãe e aí ela pediu algumas respostas e a gente estava canalizando, até com a consciência que estava falando comigo. E aí nessa canalização era a consciência do Sete, e que ele estava falando assim, e aí falou, né, tudo que minha mãe queria, e aí eu perguntei, Sete, e o que você tem, né, tem algum recadinho aí para mim, para essa semana e tal? E aí ele me mostrou a minha mente vazia, totalmente vazia, e falava, continue fazendo isso. O que é essa representação da mente vazia? Eu tirei o meu apego a essas ilusões. Né? Como eu falei nos vídeos passados que a gente fala sobre apego, não ligo mais para defender o ser Fernanda, porque o ser Fernanda ele é passageiro aqui, ele tem um objetivo, né, que eu estou indo atrás de realizar esse objetivo, cada vez mais grata, cada vez mais conectada, mas vi assim, pessoal, como se fosse uma sala vazia, para que a energia pudesse vir, para que a minha comunicação com o meu eu superior, que está lá do lado desse pessoal, fique cada vez mais transparente, cada vez mais instantânea. E é isso que começa a acontecer no nosso dia a dia. Então a intuição fica assim, ó. E o que é a intuição? É a energia, é o todo em nós. Né? Vivendo no estado de graça, que a gente fala muito, inclusive no estudo de um curso em milagres, a gente fala muito no estado de graça, o livro do Sete Abordagem Mágica, volume 1 e volume 2, fala sobre o estado de graça, tem aqui do canal, vão ouvir também. Então, pessoal, para entender todos esses elementos, a gente tem que nos nutrir de muito conhecimento, porque se a gente olha e fala, esse mundo é uma ilusão, e não nos abastecermos de mais conhecimento para entender o que isso quer dizer e aonde é que está essa ilusão, a gente vai se colocar num estado de desmotivação mesmo. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, para que, e se percebermos que estamos desmotivados, temos que entender tudo isso, saber que as ilusões que criaram essa realidade, elas sim são vazias, mas que a nossa essência não. Ter vida unificada, vidas individuais, que você vai construir casinha, família, bababá, pode ser que sim, pode ser que seja de uma forma diferente, mas existe a vida do eu individualizado, senão não teria sido, o todo não permitiria que isso fosse criado, se não fosse da vontade dele individualizar a sua própria energia, mas o todo quer que a partes dele se encontrem como outros seres, né? Por exemplo, eu, Fernanda, eu sou uma parte do todo. Eu sou um personagem individualizado dessa grande energia. E eu quero expandir cada vez mais. Primeiro, eu preciso desfazer essas ilusões que eu coloquei sobre mim para voltar a estar lá 100% com aquele eu superior que hoje me orienta aqui. Então, eu espero que tenha ficado... Eu sei que a gente falou muitas coisas nesse vídeo, mas o teu eu está absorvendo isso. Existe esse estado ilusório? Existe. É para a gente assustar e se desmotivar com isso? Não, não é. Porque a gente tem conhecimento para entender. A bagunça é um estado ilusório, mas a minha felicidade, a minha plenitude, a minha expansão constante e abundante é o meu estado verdadeiro. Fê, tô aqui. E aí? E aí que eu vou sempre buscar me conectar com essa essência para que aqui, dentro dessa bagunça, eu encontre felicidade, eu encontre plenitude e motivação para continuar seguindo. E quando a gente se encontra com a nossa verdade, é instantâneo, pessoal. A gente fica cada vez mais motivado, cada vez mais feliz e alegre. Se tiver o contrário disso, a troca ainda está sendo com o ego. O que está me fazendo viver ainda são as crenças da ilusão. Quando eu começo a perceber que eu estou leve, que eu estou feliz, eu começo a entender, realmente, isso sim é um estado de individualização que deve ser seguido.
Espero que tenha feito sentido para vocês. Senão a gente faz mais vídeo falando um pouquinho mais. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.